Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, sexta-feira, 7 de outubro. Confira os destaques desta edição. Simulador de direção não é mais obrigatório e CNH fica mais barata. Econômico Center realiza a Semana da Criança com curso de culinária. E também a previsão do tempo para o final de semana. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. Assim como no restante do Brasil, agora a utilização do simulador de direção para habilitação na categoria B também é opcional no Rio Grande do Sul. Após impasse na Justiça que durou 3 anos, o cidadão gaúcho poderá optar se quer ou não realizar aulas em simulador de direção. A medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 10, para todos os processos de primeira habilitação de carro, inclusive aqueles em andamento, e traz uma importante redução no custo da CNH. O valor final com o mínimo de aulas exigidas pela legislação, que era de R$ 2.714,16, passa a custar R$ 2.333,56, quase 14% mais barata. E desde o dia 1º de outubro está acontecendo no Econômico Center diversas oficinas de brincadeiras para as crianças. E neste final de semana teremos o curso de culinária que vai permitir às crianças a colocar a mão na massa e se divertir muito. Acompanhe. Semana da Criança aqui no Econômico Center. E o Argel vai compartilhar conosco um pouquinho das novidades de tudo que vai acontecer aqui. Aliás, já está acontecendo desde o dia 1º de outubro. Argel, é a Semana da Criança, na realidade é o mês da criança. Exatamente, Sandra, e o Econômico Center sempre preocupado, né, em trazer atrações para os nossos clientes, principalmente para as crianças que gostam muito disso. A gente criou uma programação toda especial, como você disse, está acontecendo desde o dia 1º, uma programação bem intensa, com recreacionistas, muitas brincadeiras para as crianças, e a gente tem agora no dia 8 de outubro um curso de culinária especialmente pensado para as crianças, né? Aqui no nosso espaço, no Econômico Center, nosso centro de culinária. É um curso de cupcakes decorados. A gente ainda tem algumas vagas, tá, Sandra? São 2 turmas, mas as vagas são limitadas. Então os papais podem vir até o Econômico Center, inscrever as crianças no balcão de atendimento. Também nas outras lojas do Econômico, tá? Podem fazer as inscrições no balcão de atendimento. A única coisa que a gente pede é que os pais ou um responsável venham acompanhar a criança no dia do curso, na sua turminha. O curso é bem legal, pessoal, as crianças vão pôr a mão na massa, literalmente, né? Vão aprender ali a desenvolver o cupcake, decorar com a intenção que eles tiverem, como desenvolver a criatividade da criança também. E a gente vai ter no dia do curso a presença do Masterix, que é o mascote, né, do Master, do Grupo Master. O Masterix vai vir interagir com as crianças. Teremos também outras brincadeiras dinâmicas, teremos pinturinha de rosto. A recreacionista vai trabalhar desenhos com as crianças, pinturas, então é uma programação muito especial pensada para isso. E no dia 12 de outubro, que é o Dia da Criança, também temos uma programação especial, da mesma forma, com brincadeiras, distribuição de algodão doce para as crianças, né? Tem a guloseima também, que elas adoram. Então os pais estão todos convidados, Sandra, para vir até o Econômico Center nessas datas, dia 8 e dia 12. Quem quiser participar do curso de culinária, vem antes fazer a sua inscrição, acelera ali o processo, porque as vagas já estão no fim. E
E os apaixonados por dinossauro não perdem aqui no subsolo essa novidade que são os animais. Isso, exatamente, Sandra. A gente tem aqui na parte do subsolo, né, na entrada, no hall de entrada aqui, quem entra do estacionamento coberto, a gente tem os brinquedos em formato de dinossauro. As crianças podem vir também, acompanhadas dos pais, brincar nesses escorregas, né, nesses brinquedos aí que são muito divertidos. Então não dá para perder essa oportunidade, tem que vir aqui, tem que brincar, tem que aproveitar o Dia da Criança, porque os pais aqui podem brincar junto, né? Podem acompanhar, podem se divertir, viver esse momento de criança. Exatamente, a gente faz questão de proporcionar essa integração, né, Sandra? Então os pais vêm junto, acompanham os filhos no curso de culinária e depois acompanham nas brincadeiras aí, que vai ser bem legal, tá todo mundo convidado. E os que vierem apenas para brincar, sem fazer o curso, também tem uma praça de alimentação que vai poder fazer o seu lanche no meio da tarde, aproveitar o dia para comer todas aquelas guloseimas. Exatamente, Sandra. A gente tem durante o dia ali na programação, né, tanto no dia 8 como no dia 12, então distribuição de algodão doce, a própria recreacionista, né, fazendo as brincadeiras. Tá bem bacana, eu acho que vale a pena o pessoal vir e prestigiar, sem dúvida. Então você é nosso convidado, vem para o Econômico Center. Obrigada, Argeu. Eu que agradeço, obrigado. E a Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Nonoai, cumpriu 2 mandados de prisão preventiva expedidos pela comarca de Nonoai pelo delito de tentativa de homicídio. Tais mandatos foram expedidos em virtude de investigação iniciada a partir de um homicídio doloso praticado no dia 14 de agosto deste ano, por volta das 21 horas no bairro Operário, em Nonoai. Após serem localizados em suas residências e conduzidos à delegacia de Nonoai, os criminosos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Sarandi, local que deve permanecer à disposição da Justiça. Além disso, na data de hoje, por envolvimento neste mesmo fato, foi cumprido o mandado de prisão preventiva, expedido em desfavor do mandante do crime, o qual encontra-se atualmente recolhido junto à Penitenciária Federal de Campo Grande. No próximo bloco você confere Eleições 2022. Anacleto Zanella consegue vaga na segunda suplência e também a previsão do tempo para o final de semana. Nós já retornamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E a sexta-feira amanheceu com o tempo um pouco fechado, aquela sensação de friozinho, chuva, mas durante o dia o tempo foi se alinhando. Aliás, em falando nessa sexta-feira, durante a madrugada o que predominou foi os fortes ventos e algum pouco de chuva, mas não foi grande coisa. O mais preocupante foi os ventos, porque eles estavam bastante intensos. Vamos conferir o final de semana para ver como é que fica? Nós vamos começar o sábado com 8 graus ao amanhecer.
a máxima 22, a média do dia em torno de 15, a umidade do ar 57%, ventos 12 km e não chove, o sol vai brilhar durante todo o dia. Já no domingo já apresenta algumas mudanças. Começamos com 7 graus, a máxima 15, a média do dia em torno de 11 graus. A umidade do ar aqui já dá um salto bastante grande, perto do que foi o sábado, 57, aqui está 80. Ventos 15 km por hora e a gente tem 8 milímetros de chuva aí para o sábado. Já na segunda-feira, uma mínima de 6 graus. A máxima de 15 graus, a média do dia em torno de 11 graus, a umidade do ar altíssima também, 88%, ventos 17 km por hora e 11 milímetros de chuva aí para começar a semana. Então, vamos curtir um pouco aí o final de semana, porque no domingo vai ter um pouquinho de chuva e na segunda ela dá sequência. Anacleto Zanella concorreu a uma vaga a deputado federal e conquistou 19.281 votos. Com essa votação, conseguiu a vaga como segundo suplente. Hoje, nós conversamos com o vereador sobre os desafios de uma campanha tão polarizada por tantos candidatos. Acompanhe. E seguimos falando das eleições 2022 e hoje conversando com Anacleto Zanella, que fez uma votação expressiva e se tornou o segundo suplente aqui no Rio Grande do Sul do Partido dos Trabalhadores. Bem-vindo, Anacleto. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Erechim. Quero hoje, de modo especial, além de estar muito feliz de estar aqui conversando contigo, Sandra, quero agradecer todas as 19.281 pessoas que no domingo, dia 2 de outubro, saíram de suas casas e foram lá depositar um voto de confiança no meu trabalho, na minha candidatura a deputado federal. Então eu sou muito grato, gratidão imensa a este povo de Erechim, da região do Alto Uruguai e também de outras regiões que me apoiaram. E também agradecer as pessoas que trabalharam na nossa campanha, né? Porque todas as pessoas que trabalham as direções partidárias do Partido dos Trabalhadores, lideranças comunitárias, lideranças sociais das entidades, dos movimentos sociais, dos sindicatos, enfim, pessoas anônimas que também nos ajudaram, né, levar nosso material de casa em casa, de rua em rua, nas redes sociais, enfim, nos apoiando. Então também o meu agradecimento a todos e todas. Também agradecer, Sandra, os resultados que o nosso partido obteve aqui no Alto Uruguai, no município de Erechim, em todo o estado e no país. O Lula hoje, nosso candidato a presidente, recebeu 48,4% dos votos no país, mais de 57 milhões de votos. Aqui no estado recebeu 42,28% da votação do Rio Grande do Sul. Então nós queremos agradecer também a votação do Edgar Preto, nosso candidato a governador do estado, que fez 26,77% dos votos no Rio Grande do Sul, quase foi para o segundo turno, por detalhe. E também a votação do nosso mestre Olívio Dutra, que fez 37,85% dos votos para senador aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, essas votações são expressivas e a gente tem que agradecer toda a população que acredita na nossa proposta, que acredita no nosso projeto e que foi lá votar nos nossos candidatos. Também meu colega de dobrada, o Ivar Pavan, que mesmo ele não se elegendo, ele fez 23.700 votos. É uma votação muito expressiva também. Então a gente tem que agradecer a todos e todas que nos apoiaram, que votaram na gente, e isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de continuar fazendo um belo trabalho no município de Erechim, na região do Alto Uruguai principalmente, e naqueles setores que nos apoiaram. Eu continuo agora como vereador do município e, portanto, continuarei trabalhando e muito em favor da nossa população. Anacleto, no último domingo nós tivemos uma votação histórica, eu digo, em Erechim, porque muitas pessoas foram às urnas, pessoas de pouca idade, lá nos 16, 17 anos, e principalmente pessoas acima de 70 anos, foram votar, exercer o seu direito. E o mais importante é que votaram em candidatos locais. Viram essa necessidade que a gente já vem falando há muito tempo de eleger pessoas daqui para nos representar.
Exatamente. E eu tenho um exemplo lá de casa. Minha mãe, com 85 anos, independente de eu ser candidato ou não, ela... Foi um desejo dela. Era um desejo dela de votar. O meu pai, com 86 anos, com dificuldade já de caminhar, mas foi lá votar. E se eu não fosse candidato, também iria. Esses exemplos, eles ficam para sempre. Ou seja, nós temos que exercer a nossa cidadania sempre. Independente da nossa idade. Então também parabenizar os jovens que foram lá fazer o título de eleitor na idade de 16 a 18 anos, que ainda não é obrigatório o voto, mas que foram lá fazer o título eleitoral e foram votar. As pessoas adultas e as pessoas de mais idade, ou seja, nossos parabéns. Isto é o exercício da cidadania. Cada pessoa tem direito a um voto e este voto tem que ser exercido. Esse é um direito conquistado com muitas lutas. Eu lembro da luta dos estudos que a gente faz, do quanto foi importante as lutas sociais para que o voto fosse garantido a todos e todas, né? As mulheres fizeram muitas lutas para garantir o direito a voto, né, ao longo da história. Então, por isso é muito importante esse exercício e por isso que ainda não inventaram outro sistema melhor, que não é que é a questão da democracia. Ou seja, a democracia precisa ser valorizada, precisa ser aperfeiçoada, porque as pessoas também querem votar e querem agora também participar das decisões. Então, nós entendemos que os mandatos de vereador, de deputado, dos cargos da majoritária, seja eles prefeito, governador, presidente da República, tem que ser mandatos participativos, que incentivem a participação popular nas decisões. E é isso que nós pregamos e por isso temos que ressaltar muito esta participação das pessoas no dia 2 de outubro e agora no dia 30 de outubro, quando teremos o segundo turno. É verdade. E pelos números, Anacleto, os números eles são a maior certeza que a gente tem numa eleição. E pelos teus números é provado o quanto as pessoas querem o teu nome, a tua representatividade, seja na Assembleia Federal, seja aqui no nosso município de Erechim. Querem pessoas que façam a diferença na política, que olhem para a nossa região de uma forma especial, porque a nossa região está muito carente de ter representatividade. Vamos continuar batendo nessa tecla agora, após esse período eleitoral? Sem dúvida nenhuma. A minha votação e o resultado alcançado, que é a segunda suplência, veja bem, eu não sou o primeiro suplente por apenas 450 votos. Esse resultado poderia ser melhor ainda, porque infelizmente ainda muitas pessoas não acreditaram que era possível eleger um deputado federal aqui na região do Alto Uruguai. Eu sempre lembrava a quem era incrédulo que o nosso antigo e sempre deputado federal, Valdomiro Fioravante, a primeira vez que ele se elegeu, ele também ficou o primeiro suplente e depois ele assumiu como deputado federal. Então eu lembrava para as pessoas do próprio partido, porque muitas lideranças do nosso partido também abraçaram outras candidaturas por causa dos compromissos com as emendas parlamentares e tal, a gente entende, sim, mas a gente poderia ter tido um apoio ainda maior. E essa diferença de 450 votos nós poderíamos ter conseguido se todas as lideranças da região tivessem acreditado na possibilidade de eleger um deputado federal. Hoje eu seria primeiro suplente. E veja a diferença, um deputado federal tem aproximadamente 20 milhões de reais somente em emendas parlamentares, que poderiam ser destinadas para a saúde, para a educação. Metade desse valor é para a saúde. Então, quanto recurso nós poderíamos colocar no nosso Santa Terezinha, no nosso hospital regional, nos demais hospitais da região? Poderíamos zerar a fila que hoje temos de exames, consultas e cirurgias eletivas, entre outras questões, investimentos em moradia popular, investimentos na educação pública, investimentos na agricultura familiar, que é um dos pilares do desenvolvimento dessa região. Mas, voltando, a nossa candidatura, o resultado alcançado indicam que nós do Alto Uruguai, os 32 municípios e nossas lideranças,
dos partidos, dos movimentos sociais, dos sindicatos, das prefeituras, enfim, todos nós temos lideranças de trabalhadores, lideranças empresariais, nós precisamos acreditar mais nas candidaturas regionais. Talvez nós tivemos muitos candidatos, temos que reduzir um pouco mais, né? Não vai ser possível fazer uma candidatura só. Nós temos votos suficientes para eleger 3 deputados federais. Poderíamos ter um candidato mais ligado aos setores mais da direita, na área política, outros na área do centro e um de centro-esquerda. Poderíamos ter 3 candidaturas e as 3 com viabilidade de eleger. Então esse trabalho nós temos que fazer ao longo dos próximos 4 anos para que haja esse convencimento ainda maior. Temos que também convencer, Sandra, que tem empresas que abrem para a gente ir lá distribuir nosso material, então a gente tem que parabenizar as empresas que abrem para fazer esse debate, independente da cor partidária que cada um tem, porque quando a gente se elege, a gente tem que trabalhar para todos. Não importa se tu se elege por partido A, B ou C. Quando a gente se elege, a gente tem que fazer um mandato participativo que tu vai dialogar com todos os setores da sociedade. A gente precisa de um partido para a gente se eleger, para defender. Tem algumas ideias que a gente defende enquanto partido, mas a proposta geral de todos nós é sempre trabalhar por todos os setores. E teve algumas empresas que não quiseram abrir, não só para mim, para outros candidatos também. Isso nós precisamos avançar. A democracia tem que ser exercida plenamente. E no momento eleitoral, ninguém pode fechar as portas, em todos os setores. Abrir para todos, não é para um lado só ou para outro. Nós precisamos abrir mais as portas para que a gente possa construir colocar a região do Alto Uruguai, o município de Erechim, os nossos municípios, acima das questões partidárias que cada um defende. E isto é debater desenvolvimento regional. Pois é, Anacleto, durante essa semana eu já conversei com outras pessoas que também concorreram a deputado federal e estadual. E todos têm uma visão coletiva e igual referente à Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Hoje a gente sabe que é um problema seríssimo, é grave, porque ela não se mantém com os recursos vindos do governo federal. A tabela SUS está defasada já há muitos anos. Não seria o momento de nós pensarmos coletivamente, mesmo não tendo sido eleito a deputado, numa forma de resolver esse impacto no hospital, trabalhar por outras frentes? Nós entendemos que os recursos federais precisam vir de forma republicana. Hoje está acontecendo o orçamento secreto. Alguns deputados têm recursos, outros não têm. Ou seja, o recurso tem que vir de forma igual através dos deputados eleitos e senadores, mas tem que vir através da saúde, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Hoje está havendo corte de recursos federais na área da saúde e da educação. Hoje mesmo, Sandra, eu protocolei, nessa semana, uma moção contra o corte de recursos na área da educação de 2,4 bilhões no orçamento que estão sendo contingenciados nessa semana pelo governo federal, que vai atingir os recursos dos institutos federais e das universidades federais. Então, nós temos hoje um governo federal que corta recursos nas áreas sociais para destinar para o orçamento secreto para favorecer os seus deputados. Isso tem que acabar. A região do Alto Uruguai precisa de mais recursos. Tem 3 áreas que nós defendemos e que precisa de mais recursos. Salário mínimo. O salário mínimo está congelado há 6 anos. Só recebe a reposição da inflação. Só que a inflação é em real e o custo da cesta básica é em dólar. Está dolarizada, muitas coisas está dolarizada a economia. O óleo diesel, por exemplo, está ainda acima de 7 a 8 reais. Isso está fazendo com que a inflação seja muito alta. Então, o salário mínimo hoje beneficia mais de 30 mil famílias do Alto Uruguai. Quanto mais se houver 10% de aumento real no salário mínimo, nós injetaríamos na região do Alto Uruguai mais 50 milhões de reais ano. Em 4 anos são 200 milhões a mais de recursos que girariam na nossa economia regional. E, além disso, beneficiaria mais de 30 mil famílias que são beneficiários de salário mínimo, de aposentadoria e outros direitos sociais. Além disso, a tabela do SUS.
A tabela do SUS está congelada, então tem que corrigir a tabela do SUS, porque automaticamente nós teríamos mais recursos para todos os hospitais da região, não só para o Santa Terezinha, o Hospital de Erechim, regional, e os demais hospitais da região. Além disso, os municípios teriam mais recursos para a área da saúde. Os recursos na educação também tem que avançar. O governo federal, hoje, tem uma lei federal aprovada ainda em 2014, na época do governo Dilma, que foi aprovado o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação previa que a partir de 2019 teríamos que investir 7% do PIB nacional na educação. O recurso investido em 2021 foi de 5,6%. Então, em 2021, não se cumpriu a lei nacional do Plano Nacional de Educação para investimento na educação. Então, imagina em 2022, com todo esse corte de recursos que está acontecendo na educação. Então, estas questões precisam mudar, né? E a outra questão é a tabela do imposto de renda. Hoje, quem ganha R$ 1.900 está contribuindo com impostos, com imposto de renda. Só deveria pagar imposto de renda quem ganha acima de R$ 4.500. Então, tem muita gente deixando de ficar com recursos próprios, de investir aqui no Alto Uruguai, na nossa economia, porque o governo acaba arrecadando esses recursos através da tabela do imposto de renda. Fazem 7 anos que a tabela do imposto de renda não é corrigida. Então isso é injusto, isso dá menos recursos, é menos dinheiro injetado aqui na economia regional, menos recursos para a educação, menos recursos para a saúde e assim por diante. O primeiro momento é agora. Exigir dos candidatos a presidente que estão concorrendo no segundo turno que esta pauta seja abraçada por cada um deles. Senão nós vamos ficar os próximos 4 anos de pires na mão buscando recursos federais, emendas parlamentares, recursos do Caixa do município de Erechim e dos prefeitos da região. Hoje todos os 32 municípios do Alto Uruguai contribuem para o Santa Terezinha. O município de Erechim com valor maior, todo ano nós destinamos milhões de reais do caixa do município para superar as dificuldades que o Santa Terezinha tem. Tem toda a pauta do piso da enfermagem que precisa ser cumprido em nível nacional, estadual e municipal, e que o governo federal, estadual e municipal todos têm que garantir esses recursos para cumprir o piso da enfermagem. Ou seja, é um direito conquistado e são aqueles profissionais que deram aquela segurança importante no tempo da pandemia, que a pandemia continua, tem outras doenças também. Então não adianta só aplaudir os nossos profissionais da saúde, mas precisamos valorizá-los, assim como temos que valorizar os profissionais da educação, que fazem as coisas acontecer na sala de aula. Então tudo isso está em debate, em jogo, neste momento eleitoral. Depois das eleições, terminadas as eleições, vem todas as lutas sociais que nós temos que apoiar. Como vereador, ou se eu assumir como deputado federal, sou segundo suplente, de repente posso vir assumir mais adiante, mas mesmo assim sou vereador e vamos continuar trabalhando como vereador, como cidadão de Erechim, da região, nós batalhar pelas causas sociais e a saúde é uma delas, é uma base fundamental. Pois é, Erechim cresceu muito nos últimos anos. O censo está fazendo esse mapeamento que já indica que nós temos em torno de 107 mil habitantes. É uma contagem prévia. Claro, de repente esse número pode ultrapassar. Os problemas de Erechim também aumentaram. Nós temos problemas na iluminação pública. Nós temos problemas de várias empresas aqui dentro que não conseguem contratar mão de obra. Nós temos problemas nos asfaltos e muitas vezes esses assuntos são mascarados, não se fala claramente desses problemas. É o momento dos vereadores todos se unirem e tentar achar uma solução, buscar recursos para que a gente consiga sanear esses problemas juntamente com o prefeito? Sem dúvida. Nossa pressão é bastante grande ao Poder Executivo, ao prefeito municipal, para resolver esses problemas. O problema do asfalto hoje, nós temos problemas espalhados em toda a cidade. O inverno custou a ir embora, né? Ainda estamos usando casacos, né?
e deixou muitas sequelas, muitos problemas de buracos na cidade. Nós temos problemas seríssimos, né? Vou dar um exemplo lá, a rua da Escola João Caruso, onde eu sempre frequento, só para exemplificar, tá um caos, né? Cheia de buracos, né? E é uma rua importante, tem uma escola, tem muita gente que passa por lá. E em toda a cidade nós temos esse problema. Então a usina de asfalto a quente, ela é fundamental e ela tem que ser agilizada, a aquisição desta usina de asfalto a quente, né? Além de outros contratos que o município precisa agilizar para resolver esse problema. A questão da iluminação pública está sendo discutida, a questão da parceria público-privada, né? Porque é um problema central no município, né? Erechim está com problemas sérios com a questão da iluminação, mas nós temos outros problemas também que são seríssimos. A educação. Hoje nós precisamos, isso daí não é só o problema de Erechim, é do país. Nós precisamos avançar na escola de tempo integral. Nós não podemos mais ter uma escola uma educação pautada por 4 horas diárias para os nossos estudantes. Os estudantes precisam estar na escola aproximadamente de 7 a 8 horas por dia. Por quê? Porque além de avançar nas questões do português, da matemática, nas disciplinas, história, geografia, enfim, todas as disciplinas, nós precisamos ofertar oportunidades na área da informática, né? As pessoas têm que se qualificar. Na área de línguas. O mundo está muito digital. O mundo está digital. Nós precisamos avançar na iniciação profissional, na formação profissional, no ensino técnico, no ensino médio. Nós precisamos garantir que os estudantes permaneçam na escola. Hoje tem muita gente abandonando a escola porque não tem renda familiar. Então as pessoas saem da escola para ir trabalhar. Então adolescentes já saem da escola e às vezes é o mundo do crime que recruta esses adolescentes e jovens. Então nós perdemos muita gente porque hoje nós não estamos preparados para ofertar oportunidades para os adolescentes e jovens. Então nós precisamos preparar. Não é só os filhos que estudam nas escolas particulares como São José e a URI que precisam de qualificação. Ali tem um apoio maior dos pais, da família, da escola, tem um ensino que oferece muitas oportunidades, mas a maioria dos jovens, adolescentes, crianças, adolescentes e jovens estudam nas escolas públicas. E as escolas públicas, a maioria delas são de ensino de 4 horas. E o que essas crianças, adolescentes e jovens vão fazer no contraturno? Quais as oportunidades que nós estamos ofertando para não perder essa juventude? Isso precisamos avançar no país, no estado e no município, de forma articulada. Se as empresas precisam de trabalhadores qualificados, nós temos que investir na base, que é a educação. Então, isto tem que ser um esforço coletivo, né? De empresários, trabalhadores, prefeituras, governo do estado e governo federal. Anacleto, ainda a gente sabe que é cedo, mas o tempo passa muito rápido e quando a gente vê, passou. Daqui a 2 anos nós temos as eleições municipais. Existe a possibilidade do Anacleto se lançar nessas próximas eleições a uma majoritária? Olha, quem está na política tem que estar pronto para desafios. Eu, até o final do ano passado, eu não era candidato a deputado. E aí fui recebendo, fui desafiado, muita gente veio conversar comigo, fomos construindo, né, e tal. Em fevereiro eu tomei essa decisão. Então essa decisão de concorrer daqui a 2 anos ainda está muito longe. Nós temos... agora, isso não é impossível? Não. Mas são pautas que precisam já ser trabalhadas. Nós temos hoje uma política que trabalha muito a divisão nacional das pessoas. Tem hoje muita briga familiar por causa da questão da eleição presidencial, muita briga entre pessoas, famílias, vizinhos, enfim. Temos que acabar com isso, nós temos que trabalhar para todos. Temos ainda 2 anos, eu tenho mandato de vereador, se eu não assumir como deputado, vou ter um mandato de vereador de mais 2 anos. E eu preciso trabalhar muito como vereador para que a gente possa fazer as coisas que Erechim precisa. Verdade. Concorrer daqui a 2 anos para prefeito, vice ou a outro cargo, isso depende desse trabalho que será feito nesses próximos 2 anos. É muito cedo ainda para dizer, o Anacleto vai ser candidato a prefeito, a vice ou vai estar na majoritária.
Depende de negociações, depende desse trabalho que nós vamos fazer nesses próximos 2 anos. Tudo isso faz parte desta discussão para daqui a 2 anos. É muito cedo para falar nisso ainda, mas aos poucos as pessoas vão começar a falar. Não tem como fugir disso. Mas antes disso temos que trabalhar, Sandra, com as questões que nos preocupam, né? Na área da educação, da saúde, das ruas da cidade. A nossa agricultura familiar precisa de mais apoio, né? Hoje está faltando alimentos, está faltando comida para as pessoas que mais precisam. Não tem gente, tem 33 milhões de pessoas no país que não conseguem ter 3 refeições por dia dignas. Isso é preocupante. E aqui em Erechim também temos essa situação. Com certeza. Então essas questões elas são prioritárias nesse momento. Anacleto, eu quero te agradecer por estar aqui hoje falando um pouquinho de política e acho que a gente tem que falar mais vezes, trazer esses debates e não importa a sigla partidária, eu acho que todos nós somos adultos e queremos um país melhor, um município melhor, então o debate ele sempre é salutar e todos nós ganhamos com isso, né? Muito obrigada. Com certeza, fico sempre à disposição e o debate é importante e ouvir posições diferentes também é importante. Porque às vezes a gente fecha, né? Acha que a moeda, como é o exemplo da moeda, a moeda tem 2 lados. A gente tem que olhar os 2 lados para que a gente possa afirmar o nosso posicionamento, o nosso pensamento e também construir soluções para os problemas que nos afetam, que esse é a grande missão da política. De forma democrática, participativa, esse é de fato o exercício da cidadania plena que nós queremos. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos amanhã na edição de final de semana. Até lá! Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.